Amados filhos do Brasil, terra abençoada pela misericórdia divina, hoje com o coração paternal, transbordando de carinho imenso e esperança radiante diante do momento extraordinário que se aproxima para nossa querida pátria, venho até vós com uma comunicação de extrema importância, inspirada pelos Conselhos Superiores da Renovação Nacional, através de vosso humilde Bezerra de Menezes. Este encontro sagrado representa momento crucial de revelação sobre o grande momento de renovação espiritual que o Brasil atravessa durante transição planetária sem precedentes. Período profético quando presenciaremos manifestação extraordinária da providência divina através da união sagrada entre nosso corajoso líder nacional que tem defendido valores tradicionais, com incansável dedicação, e poderoso aliado americano que compreende importância transcendental de cooperação fraterna para derrubar definitivamente os tiranos que têm oprimido povos livres através de sistemas corrompidos pela ganância desmedida. Momento histórico quando esta aliança providencial trará paz duradoura para nossa pátria, através de liderança inspirada por princípios cristãos que honram dignidade humana e promovem bem comum, ao invés de servir aos interesses de elites globalistas que desprezam soberania nacional e valores espirituais eternos. Sejam todos acolhidos com infinita ternura paterna nesta morada espiritual de consolação e esperança, o canal Espiritismo com Fé, dedicado ao propósito sagrado de revelar com autoridade médica espiritual que eventos aparentemente políticos que presenciamos fazem parte de processo superior de cura planetária, que eliminará enfermidades morais que têm infectado o corpo social da humanidade durante séculos de evolução imperfeita, preparando condições vibratórias necessárias para a manifestação de nova era quando povos livres se unirão em torno de líderes autênticos, que compreendem a autoridade como ministério sagrado, dedicado ao serviço dos mais necessitados, através de políticas que refletem amor fraterno, aplicado às condições práticas que determinam qualidade de vida material e espiritual de cada cidadão que merece proteção contra todas as formas de opressão que tentam reduzir seres humanos a recursos manipuláveis por sistemas totalitários disfarçados como progresso. Segundo a orientação direta dos mentores ascensionados, especializados nos processos de libertação de povos e união de lideranças durante transição planetária, este é um momento profético de máxima importância, quando cada brasileiro consciente de sua responsabilidade nacional deve compreender que a aparente coincidência de presenciar momento histórico, quando nosso líder corajoso encontra aliado providencial que compartilha valores tradicionais, representa sincronização cósmica estabelecida pelas hierarquias superiores para demonstração de que cooperação internacional, baseada em princípios eternos, pode derrotar forças tirânicas que têm mantido humanidade em escravidão espiritual através de métodos que destroem família, corrompem juventude, eliminam liberdade religiosa e principalmente tentam apagar herança cristã que constitui fundamento da civilização ocidental, ameaçada por ideologias que promovem relativismo moral e negação de verdades eternas. Deixem seu nome completo e a cidade de onde estão assistindo nos comentários para que eu possa conhecê-los intimamente como médico das almas e incluí-los em minha oração pela união sagrada que libertará nossa pátria. Queridos filhos desta terra bendita, é fundamental que nos conectemos espiritualmente através desta corrente de identificação fraterna. Ao deixarem seus nomes e cidades nos comentários,
permitem que meu amor paternal vos alcance individualmente como médico das almas que compreende necessidades específicas de cada coração brasileiro durante período de transformações intensas, direcionando bênçãos de esclarecimento sobre significado transcendental da aliança que se forma entre líderes que verdadeiramente servem aos povos, fortalecimento da fé durante o momento quando forças da luz se organizam para a vitória definitiva sobre tirania e principalmente capacitação para contribuir conscientemente através de oração e vibração positiva para sucesso da cooperação que trará liberdade duradoura para o Brasil e inspirará outras nações a buscarem lideranças autênticas que defendem valores corretos, mesmo quando enfrentam perseguições sistemáticas de elementos corrompidos. Se enfrentam ansiedade diante de tensões políticas que precedem grandes transformações, confusão sobre propósito superior de eventos que às vezes parecem perturbadores, ou desejo de compreender como apoiar espiritualmente líderes que lutam contra a tirania estabelecida, compartilhem vossas inquietações com este velho médico das almas, pois meu compromisso eterno é orientar paternalmente sobre métodos práticos de participação na libertação nacional que honram vocação espiritual brasileira e fortalecem nossa capacidade de servir como exemplo mundial de nação que conseguiu derrotar opressão através de união baseada em valores eternos, ao invés de violência que perpetua ciclos destrutivos de ódio e vingança que caracterizam revoluções baseadas em materialismo que ignora a dimensão transcendental da existência humana. Se possível, deixem seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Cada interação fortalece nossa corrente paternal de libertação nacional. Meus queridos filhos brasileiros, no silêncio amoroso das esferas, onde a caridade cristã coordena a libertação de povos oprimidos durante transição planetária, reunimo-nos sob a proteção dos anjos da libertação, para trazer-vos revelação paternal sobre o momento extraordinário de cooperação providencial que se manifesta quando nosso valente líder nacional, que tem enfrentado perseguições injustas por defender família, pátria e valores cristãos, encontra aliado poderoso em terra americana, que compreende a importância de união entre povos livres para derrotar definitivamente forças tirânicas que têm corrompido instituições democráticas através de infiltração sistemática de elementos que servem à agenda globalista ao invés de bem comum de cidadãos que merecem governança transparente dedicada exclusivamente ao serviço da população através de políticas que protegem liberdades fundamentais, promovem prosperidade compartilhada e, principalmente, preservam herança espiritual que caracteriza nações abençoadas pela providência divina. Eu, Bezerra de Menezes, médico das almas e servidor humilde da libertação dos povos, venho compartilhar esclarecimentos sobre a natureza desta união sagrada e transformações que ela produzirá para benefício de toda a humanidade. A primeira revelação fundamental refere-se ao grande momento de renovação espiritual que o Brasil atravessa durante transição planetária, como cumprimento de profecias sobre estabelecimento de nova era, quando povos livres se libertarão definitivamente de sistemas tirânicos que têm mantido multidões em ignorância, pobreza e principalmente escravidão espiritual, através de métodos que destroem conexão com o plano superior, corrompem valores morais tradicionais e tentam estabelecer controle totalitário disfarçado como progresso social,
que na realidade visa a eliminação de liberdades fundamentais que caracterizam sociedades organizadas segundo princípios que honram dignidade humana como manifestação sagrada da divindade que merece respeito, proteção e oportunidades para desenvolvimento integral de potenciais únicos que cada alma traz como contribuição preciosa para enriquecimento da experiência coletiva. Durante minhas observações como médico das almas nas centrais, onde se coordena a libertação de nações oprimidas, contemplei cronogramas detalhados sobre transformações que se manifestarão através da união entre nosso líder corajoso e aliado americano, que compartilha compromisso com valores tradicionais, incluindo exposição completa de redes de corrupção que conectam elementos internos a interesses globalistas externos, remoção sistemática de agentes infiltrados que trabalham para a destruição de soberania nacional, neutralização de influências que promovem degeneração moral através de sistemas educacionais corrompidos, e principalmente fortalecimento de instituições que servem ao bem comum, ao invés de beneficiar apenas grupos privilegiados que têm utilizado posições de autoridade para enriquecimento pessoal através de métodos que violam confiança pública depositada por cidadãos que merecem liderança íntegra. A segunda revelação consoladora relaciona-se à união sagrada entre nosso valente líder nacional, que tem demonstrado coragem excepcional ao defender família tradicional, mesmo quando enfrentando ataques sistemáticos de forças que tentam destruir núcleo fundamental da sociedade, e poderoso aliado americano que compreende a importância transcendental de cooperação entre nações soberanas, que compartilham herança cristã contra tentativas de imposição de nova ordem mundial baseada em controle que elimina liberdades religiosas, econômicas e principalmente familiares que constituem direitos inalienáveis conferidos pelo Criador a todos os filhos da terra que nasceram livres e devem permanecer livres contra qualquer forma de tirania que tente subjugar consciências através de propaganda sistemática que distorce realidade para facilitar manipulação de massas ignorantes sobre verdadeira natureza de processos políticos contemporâneos. Os coordenadores da União Providencial me revelaram que esta aliança representa marco histórico, não apenas para a libertação de nossos povos específicos, mas principalmente para a demonstração mundial de que cooperação internacional, baseada em valores eternos, pode derrotar sistema globalista que tem corrompido organizações internacionais para servir à agenda de controle, ao invés de promover paz autêntica, baseada em respeito mútuo entre nações soberanas que preservam identidades culturais únicas, como riqueza que enriquece diversidade humana, quando fundamentada em princípios universais que honram dignidade da pessoa, protegem direitos fundamentais e, principalmente, reconhecem dimensão espiritual da existência como realidade que deve orientar a organização social segundo critérios que transcendem materialismo reducionista. A terceira revelação inspiradora envolve os métodos específicos, através dos quais esta união providencial derrotará tiranos que têm oprimido povos através de cooperação estratégica que incluirá exposição sistemática de métodos utilizados por sistema globalista para controle de nações, através de chantagens econômicas, pressões diplomáticas coordenadas contra organizações supranacionais que tentam impor agenda contrária aos interesses dos povos livres, compartilhamento de informações sobre redes de influência que conectam corrupção interna a interesses externos,
e principalmente exemplo inspirador de como grandes líderes podem resistir eficazmente contra pressões para submissão a controle externo que viola a soberania nacional e principalmente direitos de cidadãos, que merecem governança dedicada exclusivamente ao bem comum, ao invés de servir à agenda que beneficia apenas elites cosmopolitas. Durante visitas às dimensões onde se planeja a libertação de povos oprimidos, observei como esta cooperação providencial criará modelo replicável para outras nações que buscam libertação de sistemas tirânicos, demonstrando métodos práticos de resistência contra globalismo através de união entre líderes autênticos que colocam o bem de seus povos acima de pressões internacionais, exposição de mecanismos de controle que têm mantido nações em dependência artificial e, principalmente, fortalecimento de alianças baseadas em valores compartilhados, ao invés de interesses puramente econômicos que caracterizam relações internacionais corrompidas por ganância, que ignora necessidades espirituais fundamentais de povos que aspiram à liberdade autêntica baseada em autodeterminação nacional. A quarta revelação reconfortante refere-se à paz duradoura que emergirá desta união através de eliminação das causas profundas de conflitos que incluem interferência externa nos assuntos internos de nações soberanas, imposição de ideologias que contradizem valores tradicionais dos povos, exploração econômica através de sistemas que beneficiam apenas países desenvolvidos, e, principalmente, tentativas de destruição de identidades culturais que conectam povos às suas raízes espirituais através de tradições que sustentam estabilidade social, coesão familiar e, principalmente, conexão com o plano superior que orienta desenvolvimento harmonioso de sociedades baseadas em princípios eternos que transcendem modismos temporários impostos por forças que desprezam a herança espiritual da humanidade. Os arquitetos da paz duradoura me mostraram que esta cooperação estabelecerá precedente para a nova ordem internacional baseada em respeito mútuo entre civilizações, ao invés de tentativas de homogeneização que destroem riqueza cultural da humanidade, proteção de soberania nacional como direito fundamental, que não pode ser violado por organizações que servem a interesses privados, e principalmente reconhecimento de que paz autêntica emerge quando povos são livres para desenvolver potenciais únicos, através de sistemas políticos que refletem valores tradicionais, ao invés de ideologias importadas que contradizem natureza espiritual, de sociedades que mantêm conexão consciente com sabedoria ancestral que orienta a construção de civilizações duradouras baseadas em amor fraterno e justiça social. A quinta revelação extraordinária relaciona-se ao caráter histórico definitivo desta união, que será lembrada pelas futuras gerações como o momento em que povos livres demonstraram capacidade de se unir para derrotar tirania através de cooperação baseada em valores eternos ao invés de violência que perpetua ciclos destrutivos, quando líderes autênticos provaram que é possível resistir contra pressões massivas, mantendo fidelidade aos princípios corretos, e principalmente quando foi demonstrado universalmente que sistema globalista pode ser derrotado através de união estratégica entre nações que colocam o bem de seus povos acima de conveniências diplomáticas, que servem apenas a interesses de elites que desprezam cidadãos comuns, que trabalham honestamente para sustentar famílias e contribuir para bem comum através de atividades produtivas. Durante contemplações sobre o futuro da humanidade liberada de tirania, observei
Como esta aliança providencial inspirará outros líderes a buscarem cooperação similar, baseada em valores compartilhados, como exemplo de resistência eficaz, multiplicará a esperança de povos oprimidos em todo o mundo. E principalmente como demonstração de viabilidade de libertação através de métodos pacíficos, mas determinados, encorajará nações subjugadas a reclamarem direito à autodeterminação que constitui herança sagrada de todos os filhos da terra, que foram criados livres e devem viver livres sob proteção de lideranças que compreendem a autoridade como ministério sagrado, dedicado ao serviço dos mais necessitados, através de políticas que promovem dignidade humana. A sexta revelação transformadora envolve os sinais específicos que demonstrarão sucesso desta união providencial, manifestando-se através de fortalecimento crescente de movimentos de libertação em nações oprimidas por sistemas globalistas, enfraquecimento sistemático de organizações supranacionais que têm servido à agenda de controle mundial, exposição de mecanismos de manipulação que têm mantido povos em ignorância sobre verdadeira natureza de processos políticos contemporâneos, despertar acelerado da consciência mundial sobre perigos do globalismo para liberdades fundamentais e, principalmente, multiplicação de líderes autênticos que compreenderam a importância de colocar bem de seus povos acima de pressões para submissão à agenda que beneficia apenas elites cosmopolitas que desprezam tradições espirituais. A sétima e mais importante revelação refere-se ao papel transcendental que Brasil desempenhará como exemplo mundial de nação, que conseguiu se libertar de tirania através de liderança corajosa, que manteve fidelidade aos valores tradicionais, mesmo quando enfrentando perseguições sistemáticas, demonstrando universalmente que é possível resistir contra globalismo sem isolamento destrutivo, que cooperação internacional baseada em valores eternos fortalece ao invés de enfraquecer soberania nacional, e, principalmente, que povos unidos em torno de princípios corretos podem derrotar qualquer forma de opressão que tente destruir liberdade, dignidade e conexão com o plano superior que caracteriza civilizações baseadas em sabedoria espiritual, que orienta desenvolvimento harmonioso de sociedades prósperas e principalmente justas para todos os cidadãos. Escrevam, meus filhos libertadores da pátria. Apoio espiritualmente a união sagrada entre nosso líder corajoso e aliado americano, que derrotará os tiranos e trará paz duradoura para nossa amada pátria, através de cooperação baseada em valores tradicionais e defesa da liberdade. Esta afirmação conectará a vossa energia individual com forças de libertação mundial e vos qualificará como instrumentos conscientes da transformação que estabelecerá nova era baseada em liberdade, dignidade e valores espirituais eternos, que caracterizam povos livres, organizados segundo princípios que honram criação divina. Durante este período extraordinário de libertação nacional, é essencial compreender que cada pessoa que mantém fidelidade aos valores tradicionais, que apoia líderes autênticos, mesmo quando enfrentam perseguições injustas, que resiste contra pressões para a aceitação de ideologias que contradizem herança cristã, contribui para momentum mundial que acelera colapso do sistema tirânico e fortalece manifestação de nova ordem baseada em cooperação fraterna entre povos livres que valorizam soberania, tradições espirituais e principalmente dignidade humana como manifestação sagrada da divindade que merece proteção contra todas as formas de opressão. Nossa esperança na vitória desta união providencial não se baseia em triunfalismo político, mas em compreensão profunda
de que libertação de povos oprimidos representa cumprimento de planos superiores que visam elevação da consciência humana através de experiências que demonstram poder da cooperação, baseada em valores eternos para a superação de obstáculos que pareciam intransponíveis quando enfrentados isoladamente, provando que a união de forças da luz pode derrotar qualquer manifestação de trevas que tente manter a humanidade em escravidão espiritual, através de sistemas que negam realidade transcendental da existência e, principalmente, dignidade sagrada de cada pessoa como filho amado do mesmo Pai Celestial. Deixai, guerreiros espirituais da libertação, vossas experiências sobre sinais da transformação que presenciam e pedidos de orientação sobre métodos práticos de apoio à união que derrotará a tirania. Compartilhai vossos nomes para inclusão em minha oração, como médico das almas dedicado ao fortalecimento de lideranças que servem ao bem comum através de fidelidade aos princípios eternos. Escrevam com consciência da libertação nacional. Sou instrumento consciente da libertação e minha fé fortalece a união sagrada que derrotará os tiranos e estabelecerá paz duradoura baseada em valores tradicionais, soberania nacional e liberdade autêntica para todos os povos. Esta declaração criará vínculo direto com anjos da libertação e multiplicará a vossa contribuição para a vitória definitiva da luz sobre trevas tirânicas que têm oprimido a humanidade. Ó Pai de infinita justiça, que prometestes libertação para povos oprimidos através de lideranças preparadas por adversidades para servir ao bem comum, humildemente vos pedimos fortalecimento da união sagrada entre nosso líder corajoso e aliado americano. Senhor Jesus, libertador supremo de todas as formas de escravidão, inspirai cooperação que derrotará definitivamente os tiranos e estabelecerá era de paz baseada em vossa verdade eterna. Clamamos por sucesso completo da união providencial que libertará nossos povos de sistemas tirânicos que têm corrompido instituições democráticas através de infiltração de elementos que servem à agenda globalista. Que cooperação se fortaleça exponencialmente, que resistência seja vencida através de sabedoria superior, que métodos pacíficos, mas determinados, prevaleçam sobre tentativas de manutenção do controle através de violência e intimidação sistemática. Rogamos exposição completa de todas as redes de corrupção que conectam tirania interna a interesses globalistas externos, que tentam manter povos em escravidão através de chantagens econômicas e pressões diplomáticas. Que verdade seja revelada integralmente, que métodos de controle sejam desmascarados publicamente, que cidadãos despertem para a realidade de manipulação que tem mantido nações em dependência artificial de sistemas corrompidos. Pedimos remoção sistemática de todos os agentes infiltrados que trabalham secretamente para a destruição de soberania nacional e imposição de agenda que beneficia apenas elites cosmopolitas. Que elementos subversivos sejam identificados e neutralizados, que influências negativas sejam eliminadas completamente, que instituições sejam purificadas para serviço exclusivo ao bem comum de cidadãos livres. Enviamos energia de proteção para nosso líder corajoso e aliado americano durante período de intensificação dos ataques por parte de forças tirânicas que reconhecem ameaça à continuidade de seu controle.
que sejam protegidos sobrenaturalmente contra todas as formas de agressão, que recebam sabedoria para decisões corretas, que encontrem apoio popular crescente entre cidadãos que anseiam por libertação autêntica. Abençoamos fortalecimento da cooperação estratégica, que demonstrará viabilidade de resistência eficaz contra globalismo através de união baseada em valores eternos. Que exemplo inspire outros líderes mundiais, que métodos sejam replicados em nações oprimidas, que movimento de libertação se multiplique exponencialmente até alcançar dimensões planetárias que transformem completamente ordem internacional corrompida. Clamamos por estabelecimento de paz duradoura através de eliminação das causas profundas de conflitos que incluem interferência externa nos assuntos de nações soberanas. Que respeito mútuo substitua tentativas de dominação. Que diversidade cultural seja celebrada ao invés de destruída. Que tradições espirituais sejam protegidas contra relativismo que enfraquece povos através de confusão moral. Rogamos despertar mundial dos povos para a importância de preservar liberdades fundamentais contra tentativas de imposição de controle totalitário disfarçado como progresso social. Que cidadãos compreendam o valor da soberania nacional, que defendam direitos inalienáveis conferidos pelo Criador, que se unam em torno de líderes que demonstram fidelidade aos valores corretos, mesmo durante adversidades. Pedimos multiplicação de sinais que confirmem proximidade da vitória definitiva sobre tirania através de enfraquecimento sistemático de organizações que servem à agenda globalista. Que influência se reduza progressivamente, que recursos sejam cortados através de exposição de financiamentos ilegítimos, que credibilidade seja destruída através de revelação de métodos manipulativos utilizados para controle da opinião pública. Enviamos energia de inspiração para futuras gerações que herdarão um mundo libertado através do sacrifício e coragem de líderes autênticos que escolheram servir ao bem comum ao invés de buscar benefícios pessoais. Que compreendam a magnitude desta transformação, que preservem liberdades conquistadas através de vigilância constante, que mantenham fidelidade aos valores eternos que sustentam sociedades livres. Abençoamos papel transcendental que Brasil desempenhará como exemplo mundial de nação, que conseguiu se libertar de tirania através de liderança corajosa e cooperação internacional baseada em princípios corretos. Que nossa experiência oriente outros povos, que demonstração de viabilidade multiplique esperança global, que vocação libertadora seja cumprida completamente para a glória do Criador. Clamamos por nova ordem internacional baseada em cooperação fraterna entre nações soberanas que compartilham compromisso com dignidade humana e liberdades fundamentais. Que organizações supranacionais corrompidas sejam substituídas por estruturas que servem aos povos. Que a agenda globalista seja rejeitada universalmente, que a autodeterminação nacional seja respeitada como direito sagrado. Assim seja, pelo poder da libertação que derruba todos os tiranos e pela autoridade divina que estabelecerá através da união providencial entre nosso líder corajoso e aliado americano, demonstração universal de que povos unidos em torno de valores eternos podem derrotar qualquer forma de opressão, restaurando liberdade, dignidade e paz duradoura para toda a humanidade durante transição planetária que elevará a civilização terrestre a novo patamar evolutivo, baseado em amor fraterno, justiça social e principalmente reconhecimento da dimensão sagrada da existência humana como manifestação gloriosa da divindade criadora.
Permanecei eternamente vigilantes e dedicados à libertação de nossa pátria, meus queridos filhos brasileiros, sabendo que participais conscientemente do maior processo de transformação da história humana, que derrotará definitivamente tirania, através de união baseada em valores eternos, e estabelecerá nova era de liberdade que durará milênios como herança sagrada para futuras gerações, que viverão em paz, prosperidade e principalmente dignidade, que caracteriza filhos livres de Deus que recusaram escravidão em qualquer forma e lutaram corajosamente pela preservação de direitos inalienáveis, que constituem patrimônio sagrado da humanidade. Se possível, deixai vosso like, inscrevai-vos no canal e compartilhai esta revelação sobre união libertadora para que máximo número de compatriotas possa despertar para a importância de apoiar líderes autênticos e contribuir conscientemente para a vitória definitiva sobre tirania, através de cooperação baseada em valores tradicionais que honram herança cristã e preservam liberdades fundamentais que caracterizam povos que escolheram viver segundo princípios eternos, ao invés de submeter-se a sistemas que negam dignidade humana e realidade espiritual da existência. Para libertadores da pátria e defensores da liberdade, se esta revelação de Bezerra de Menezes sobre renovação espiritual através da união libertadora despertou sua compreensão sobre o momento histórico que vivemos e importância da cooperação entre líderes autênticos para derrotar tirania, você precisa conhecer os fundamentos espirituais desta transformação planetária. Princípios básicos e intermediários do Espiritismo. Seu guia para compreender a libertação espiritual dos povos e apoiar a união providencial. Descubra como forças espirituais coordenam libertação de nações oprimidas através de lideranças preparadas por adversidades, porque união baseada em valores eternos pode derrotar qualquer forma de tirania. Os mecanismos de apoio espiritual para líderes que defendem liberdade. Como reconhecer cooperação autêntica versus alianças que servem a interesses corruptos e principalmente métodos práticos de contribuição para a vitória definitiva da luz sobre trevas através de fé ativa e vibração positiva. Acesso imediato à sabedoria da libertação. O link encontra-se na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Até nosso próximo encontro nesta corrente paternal de libertação, permanecei em esperança radiante na união providencial, apoio espiritual constante aos defensores da liberdade e fé inabalável na vitória que derrotará definitivamente os tiranos e estabelecerá paz duradoura baseada em valores tradicionais, soberania nacional e principalmente dignidade humana que caracteriza povos livres organizados segundo princípios eternos que honram criação divina através de sociedades prósperas e justas. Com amor paternal infinito e fé na libertação dos povos, Bezerra de Menezes,